Bom, nós vamos agora então fazer mais uma oração e em seguida vamos ao tema de hoje. Assentados mesmo, curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por tudo que aconteceu até agora, os louvores, a entrega dos presentes, os agradecimentos e tudo que aconteceu até agora, nós te louvamos por isso. E agora vamos abrir a Tua Palavra para estudar um tema importante. Que o Senhor nos ilumine, que o Espírito Santo permaneça aqui, que o Espírito Santo se movimente aqui dentro, de pessoa em pessoa, tocando o coração de cada um. Abençoa também os internautas, fala conosco, faça uma obra linda em nossa vida hoje e salva-nos para o Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês devem ter visto nas redes sociais a postagem sobre o tema de hoje. Cada dia ou cada tema nós postamos ali para que todos saibam qual é o tema. Hoje é sobre os livros do juízo. Nós vamos começar, lógico, com a Bíblia e terminar com a Bíblia. Mas esse fim de semana eu estou usando o PowerPoint para ajudar, porque é um tema bastante delicado, com vários detalhes, e o PowerPoint ajuda a fixar o entendimento. Ontem de manhã, por exemplo, nós mostramos aqui o quadro de um diagrama que ajuda a fixar o entendimento, ajuda a pessoa a absorver melhor a mensagem, tá bom? Vamos abrir então a Bíblia Sagrada no livro de Daniel, capítulo 7. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. Esse é o primeiro texto, a gente vai ler vários textos hoje, como fizemos também na sexta e fizemos ontem. Aliás, na quarta, né? Nós estamos aqui desde a quarta-feira. Teve quarta, só não teve quinta. Teve quarta e depois de sexta até hoje. Daniel, capítulo 7, de 9 a 10. Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Aí quando já fala tronos, porque já está mostrando uma cena de juízo, tá? Foram postos uns tronos. E o ancião de dias, só mais uma coisa, o ancião de dias é Deus o Pai. Esse ancião de dias aqui. Então foram postos uns tronos e o ancião de dias, que é Deus o Pai, se assentou. E a sua veste era branca como a neve e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. É uma linguagem figurativa. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Para um pouquinho aqui antes da gente ler o verso 10. Sabe por que na cena do juízo, apresentada a Daniel na visão, tem fogo? Aí fala de fogo. Porque no juízo, a presença do fogo aqui tem uma mensagem. O juízo é assim, define a vida da gente. Então, ou nós seremos purificados pelo fogo do Espírito Santo, ou seremos queimados pelo fogo e enxofre depois. Então é assim, o fogo queima para purificar ou queima para destruir. Certo? Por isso que aparece fogo aqui. Significa que Deus está dizendo assim, você precisa ser purificado pelo fogo do Espírito. Caso não seja, vai ter que enfrentar outro fogo depois. Então aparece fogo na cena com essa mensagem. Agora vamos para o verso 10. Um rio de fogo, de novo fogo aí, né? Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Esses são os anjos, tá, pessoal? Esses milhares aqui são os anjos. Aí fala, assentou-se o tribunal e abriram-se o quê? E se abriram os livros. Por isso que vamos falar sobre os livros hoje. Porque fala assim, assentou-se o tribunal e os livros se abriram. Abriram-se os livros. Então nós queremos agora analisar isso daqui. Vejam que o juízo final não é para Deus em si, porque Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Mas o juízo e os livros, tudo isso é para nós e para todo o universo também. Mas em última instância, é bom lembrar que nós estamos sendo julgados, mas que no final das contas, o caráter de Deus também está sendo julgado. Por causa da acusação que foi feita por Satanás lá no começo. Então o juízo é algo que engloba praticamente tudo. E por isso a Bíblia fala assim, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Nós não sabemos que tipo de livros são esses. Se são livros como esse que nós temos aí nas mãos, os livros que a gente conhece, se é algum outro tipo de livro, a gente não sabe sobre isso. Mas a linguagem da Bíblia é uma linguagem que a gente possa entender. Por isso fala, abriram-se os livros, uma linguagem que todos nós conhecemos. Por isso a Bíblia usa essas palavras, esses termos, essas expressões, para que a gente possa entender o que Deus quer passar para nós.
Bom, não sabemos quantos livros existem, mas nós podemos encontrar na Bíblia pelo menos 3. 3 a Bíblia nos ajuda a entender de maneira mais clara. Se tem outros, eu imagino que deve ter, mas a Bíblia não fala. 3 livros a Bíblia fala. Por favor, vamos ler sobre esses livros. O primeiro livro dos 3 está em Apocalipse 21, verso 27. Apocalipse 21, verso 27. Esse é o primeiro livro dos 3 que nós vamos mostrar essa noite. E você que está aqui pela primeira vez, e se tiver alguma coisa que você não entenda, não se preocupe, porque daqui a pouco eu vou fazer uma recapitulação no PowerPoint, vai ajudar. E se ainda assim você não conseguir entender direitinho, é importante que faça o estudo bíblico com alguém que te convidou, para você se aprofundar mais nesse assunto, porque é um assunto extremamente importante e necessário. Apocalipse 21, verso 27 diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do... Olha que texto, gente, impressionante esse daí. Esse texto começa assim: nela nunca jamais entrará. Nela aonde? Na Nova Jerusalém, exatamente, na nova terra, no novo céu, na vida eterna. Então, nela não pode entrar qualquer pessoa. Quem pratica abominação e mentira não pode entrar. Só pode entrar aquele que tiver o seu nome inscrito no livro da vida. Então já deu para perceber um livro da vida. Esse é um dos livros. E aí já deu para perceber o que é que Deus anota no livro. Nesse verso diz, só poderá entrar na vida eterna aquele que tiver o nome no livro da... Bom, então eu já sei que o livro da vida é o livro que vai o nome das pessoas salvas. Ok? Eu tenho uma notícia para dar para o internauta e para cada um de nós. As inscrições estão abertas. Então hoje não vai embora sem ter certeza que o seu nome está inscrito no livro da vida. Amém? Observem, o texto bíblico é bem claro. Nela, na Nova Jerusalém, na nova terra, na vida eterna, não pode entrar qualquer um. Não entra quem pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Quantos querem o nome no livro da vida? Levanta a mão. Vamos exercitar nossa fé. Levanta a mão com fé e coragem, irmão. Repita comigo, diga assim: eu quero que o meu nome seja inscrito no livro da vida. Amém? Isso aqui é só para exercitar a fé, porque eu sei que todo mundo quer isso. Então a gente quer isso, a gente tem que falar isso. Amém? Esse é o primeiro livro. Vamos agora para o segundo livro, Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Fica antes de Mateus. Malaquias, capítulo de número 3. Atenção, senhores, atenção, internautas. Malaquias 3, verso 16. Aqui é um outro livro. Já vimos o livro da vida, agora vamos ver um outro livro. Malaquias 3,16. Atenção, o pessoal aí do Beco da Bênção. Cadê o pessoal do Beco da Bênção? Olha, o almoço estava bom ontem. Nós comemos, batemos um papo, foi muito bom. Obrigado. Malaquias 3, verso 16, fala assim: então, posso ler? Todo mundo achou? Amém? Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial, o que, pessoal? Escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Bom, vamos sentar aqui para a gente conversar sobre isso. O texto bíblico diz assim, que há um memorial escrito. Só que esse memorial escrito, o texto é claro, é para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, esse livro chamado Memorial não é para os ímpios, é para os que temem ao Senhor e para os que servem ao Senhor. Perceberam a leitura? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo para ficar bem claro. Vamos ler outra vez, olha. Então, os que temiam ao Senhor, está vendo aí? Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então esse livro é um livro para registrar
as boas obras dos que servem a Deus, dos que andam com Deus, dos que se entregaram a Deus. Olha aqui, olha para mim um pouquinho. Dos que têm o nome no livro da vida. Entendeu? O nome está lá no livro da vida? Tá. Então as obras desses que têm o nome no livro da vida são registradas no livro memorial. Para os que temem ao Senhor e os que se lembram do seu nome. Amém? Muito bem. Agora vamos para o terceiro livro. O terceiro livro, a Bíblia não é muito clara ao usar o termo livro. Até agora foi claro, né? Livro da vida, livro memorial, está bem claro. Mas agora, nesse terceiro livro, a Bíblia não usa uma expressão muito clara, tipo assim, livro X, livro tal. Mas você vai perceber na leitura que existe um registro também, além dos dois livros. Eu vou ler dois textos para mostrar que há um registro diferente do primeiro livro e do segundo livro. Que seria então, nesse caso, o terceiro. Alguns chamam o livro da morte, outros chamam o livro do pecado. A Bíblia não usa esses termos. Então eu chamo de registro dos pecados. Mas aí a gente pode explicar melhor lendo o texto. Vamos ler então o primeiro texto sobre esse terceiro livro. Jeremias, no Velho Testamento. Jeremias, você tem Isaías, depois de Isaías vem Jeremias. Capítulo 2, versículo 22. Jeremias é um livro importante e nesse caso tem um versículo que às vezes passa desapercebido quando a gente está lendo a Bíblia, a gente às vezes não atenta muito para isso. Veja o que diz Jeremias capítulo 2, verso 22. Vou esperar um pouquinho para que todos localizem, os internautas também. Jeremias 2, 22, quem achou, diga amém. É só para eu saber o que vocês acharam e a gente vai ler. Diz assim: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Existem algumas poucas versões que usa nesse verso a expressão livro ou a expressão registro. Nessa versão que a gente usa aqui, não usa esse termo. Então vamos ler de novo. Ainda que te laves com salitre, amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim. Tem versões que falam assim, registrados perante mim, escritos perante mim. Entendeu? Bom, esse texto, ele está dizendo assim, meus irmãos, amigos e convidados, que os nossos pecados, assim, funciona assim, eu posso tomar um bom banho, eu posso usar o melhor shampoo, eu posso usar o melhor sabonete, eu posso tomar um banho demorado, eu posso tomar um banho de banheira, eu posso entrar numa água termal, eu posso fazer qualquer tipo de higiene. A Bíblia está dizendo assim, você pode fazer o que você quiser, e isso não tira o seu pecado. Um bom banho nos deixa limpos por fora. A gente toma um bom banho, passa um bom perfume, a gente faz o nosso asseio pessoal, a gente está bem, põe uma roupa legal, está tudo certo. Mas o coração, a sujeira do coração, o pecado que nós temos lá dentro, a água não tira, o sabão não tira, entendeu? Nada tira. Só a única coisa que tira é o sangue de Jesus. É a única coisa que tira. Então você não encontra na farmácia, no supermercado, você não encontra em lugar nenhum produto que remova pecado. Entendeu? Não tem. Você encontra produto para fazer qualquer tipo de limpeza e de higiene, menos para remover o pecado. Então o que o texto está dizendo? Está dizendo assim, que o nosso pecado, ele é registrado perante Deus. Há um registro dos pecados. Quer ver? Vamos agora para um outro texto que ajuda a entender esse daqui. Vamos para Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, claro, capítulo 12. E a gente vai ler agora 2 versículos. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Olha que como esses 2 textos agora vão fazer um sentido ainda mais impactante. Repetindo, Mateus 12, 36 e 37. Está escrito assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então esse texto nos dá a entender que até o que a gente fala vai ter um peso no juízo.
Isso é registrado também. Então aqui nós acabamos de analisar sobre 3 livros. O livro da vida, o livro memorial e o livro dos pecados. A gente pode falar assim, livro dos pecados, para facilitar o entendimento, né? Então, repetindo, livro da vida, livro memorial e livro dos pecados. Agora que a gente teve essa base bíblica, nós vamos usar a ilustração aqui na nossa tela. Tudo bem, pessoal? Posso usar aqui? Ok. Bom, na sexta-feira, nós começamos esse tema falando exatamente... Opa, já cliquei aqui 2 vezes. Vou clicar mais uma. Não? Aí, obrigado. Ok, então veja, o texto de 2 Coríntios 5, verso 10 fala assim: todos os homens estarão um dia diante de Deus. Ou seja, todos os seres humanos um dia passarão em revista diante de Deus, serão julgados. Nós vimos essa imagem porque os 10 mandamentos são a norma do juízo. Avançando um pouquinho mais, Deus trará a juízo quantas obras? Todas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Também vimos isso na sexta-feira. Ainda vimos que o juízo final é dividido em quantas partes? 3. Veja só, a primeira parte, a primeira fase é a fase de investigação, a segunda de comprovação e a terceira de execução. Eu queria que vocês falassem comigo para dar aquela relembrada, para fixar na nossa mente isso que a gente acabou de ver. Vamos lá, o juízo final é dividido em quantas fases? 3. Qual é a primeira? Qual é a segunda? E qual é a terceira? Qual é a terceira? Ok, execução. Vamos ver se está claro o assunto. O processo de investigação vai começar ou já começou? A fase de comprovação está acontecendo ou irá acontecer? Durante que período? O milênio bíblico. Muito bem. E a execução será quando? Após o milênio. Excelente, muito bom. Ok, o juízo de investigação está acontecendo agora, como nós já estudamos esse final de semana, e vimos que nesse processo da investigação, Deus diz o quê? Temei a Deus, dai-lhe glória, adorai aquele que fez os céus e a terra. Vimos isso também na sexta-feira. Veja só, o juízo de comprovação será durante o milênio, e aí as dúvidas serão tiradas, como nós vimos ontem de manhã, aqui. Os justos estarão no céu, os ímpios estarão mortos. Então, durante o milênio, os salvos vão poder tirar qualquer tipo de dúvida que porventura exista. O juízo de execução será após o milênio. Então, no céu nós vamos ter surpresas. Nós já vimos isso ontem, também analisamos isso ontem, e por isso nós vamos avançar agora. Bom, então, nós vimos que a execução do juízo será depois do milênio. Então Jesus vai dizer aos salvos, vinde benditos de meu Pai, e vai dizer para os perdidos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Também vimos ontem de manhã. Aí, ontem de manhã, nós dedicamos o nosso tempo mais em responder essa pergunta. Quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o acusador, quem são as testemunhas, quem são os réus e qual é a lei usada como norma para o juízo. E aí apresentamos o diagrama do juízo. Agora nós vamos recapitular e eu queria ver se vocês ainda lembram, e por isso a gente só vai preencher o quadro se a resposta estiver certa. Se estiver errada, nós vamos rebatizar você. É brincadeira, não é assim não. Vamos lá, quem é o juiz na primeira fase? Oh, meus parabéns, Deus o Pai. Quem será o juiz na segunda fase? Ok, os salvos, claro, os justos. E quem será o juiz na terceira fase? Jesus, muito bem. Quem é o advogado de defesa hoje? Jesus, na primeira fase. Quem vai ser o advogado na segunda fase? Não haverá. E na terceira fase? Também não haverá. Isso quer dizer que a porta da graça está aberta agora e a salvação está disponível agora. Quando fechar a porta da graça, não haverá mais chance. Por isso que não haverá advogado, nem na segunda e nem na terceira fase. Aí, o acusador, todo mundo sabe que é o diabo. Na primeira fase. E na segunda fase, onde é que vai estar o diabo? Vai estar preso, muito bem, durante o milênio. E depois do milênio ele será solto por pouco tempo, conforme estudamos também ontem. Agora vamos lá, quem são as testemunhas nas 3 fases? Os anjos, ok. Quem são os réus, quem está sendo julgado na primeira fase? O povo de Deus, exatamente, os justos, os santos. Quem será julgado durante o milênio? Os ímpios. E quem vai receber a sentença final depois?
Todos. Qual é a lei usada para o juízo final? Nas 3 fases, os 10 mandamentos. Então, esse negócio de falar por aí que a lei foi abolida, tome muito cuidado, viu? Se tiver alguém por aqui que já ouviu por aí, ou já falou, ou já pregou por aí, que a lei foi abolida, amigo, olha para mim. A lei não foi abolida, tá certo? Porque se não tiver lei, se a lei tivesse sido abolida, não poderia haver julgamento. Juízo final não haveria, porque não pode haver juízo sem lei. Porque se não tem lei, não tem transgressão. E se não tem transgressão, não tem pecado. E se não tem pecado, Cristo morreu em vão. Então esse negócio de falar que a lei foi abolida, isso é um discurso perigoso. E é do inimigo, não é de Deus. Bom, aí está, isso tudo vimos ontem de manhã. E hoje entramos na última etapa do final de semana, que são os livros do juízo. Diz Daniel, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Aí nós já acabamos de ler os textos sobre os 3 livros. Tudo que a gente faz é escrito, é registrado pelos anjos de Deus nos livros do juízo. Um dos livros, nós acabamos de ler, é o livro da vida. O livro da vida é onde Deus anota o nome da pessoa convertida e batizada. Por que eu estou colocando convertida e batizada? Porque tem gente que diz assim, aceitei Jesus, mas não quero batizar. É igual aquele que fala assim, eu amo você, mas não quero casar. Está errado, meu amigo. Então se você fala assim, não, mas eu amo Jesus, então por que não batiza? Receba aí, irmão. Receba. É para pensar e para decidir, viu? Não é só para pensar, não. Então veja, o nome da pessoa vai para o livro da vida quando ela aceita Jesus, quando ela é convertida e quando ela se batiza. Quando a pessoa se batiza, batismo não é brincadeira não. Tem gente que acha assim, eu vou batizar ali, passar naquela água, só tomar um banho. Não é banho não. Batismo é uma coisa sagrada. Quando o pastor Renan entra ali, levanta a mão no alto da sua cabeça, e ele fala assim, fulano de tal, fulana de tal, conforme sua decisão, conforme seu amor por Jesus, conforme a sua entrega total para o perdão dos seus pecados, seguindo a ordem de Jesus, eu como ministro do Evangelho, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sabe o que acontece nessa hora? Nessa hora então que ele pega você e põe o teu corpo dentro da água, ali você está sepultando a velha vida, e quando ele levanta você, você está ressuscitando uma vida nova, e aqui ao lado do batistério, a gente não vê, mas aqui do lado tem um anjo do céu, grandão, com o livrão na mão e uma caneta de ouro, e escreve o seu nome no livro da vida. Sabe por que é tão difícil algumas pessoas tomar essa decisão? Porque o inimigo não quer que você se converta, nem que você se batize, para que o seu nome não esteja no livro da vida, para não ser salvo. Por isso que é uma guerra. Se eu perguntar assim, quem aceita Jesus? Todo mundo levanta a mão. Se eu falar assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Se eu falar assim, quem quer batizar? Opa, aí trava. Trava porque Satanás não quer que você batize. É isso. Entendeu? Mas nessa noite, Satanás será repreendido em nome de Jesus. E eu vou apelar daqui a pouco para batizar. Já vai se preparando para falar sim. Amém? Amém? Então, o livro da vida é o livro que Deus anota o nome da pessoa convertida e batizada. Jesus foi batizado. Jesus não tinha pecado, não precisava sepultar pecado, nem precisava nascer de novo. E por que ele foi batizado? Por algumas razões, algumas. 2 delas são, a primeira, para nos dar o exemplo, e a segunda, para começar o seu ministério. O ministério de Jesus começou com o batismo e com jejum e oração, os 40 dias de jejum e oração no deserto. Isso foi para começar o ministério dele. Assim como Jesus foi batizado, nós também devemos ser. Gente, se Jesus, Jesus, o nosso Salvador, se ele foi batizado, e foi ele que pediu, tá? Foi ele que pediu.
Não foi ninguém que fez apelo para ele. Ele pediu. Se Jesus foi batizado, rapaz, imagina nós. Nós é que deveríamos chamar o pastor Renan e falar: pastor Renan, pelo amor de Deus, pastor, me batiza. Não era o pastor ou o evangelista aqui e falar assim: gente, batiza, por favor, aceita, batiza. Você deveria procurar o pastor. Falar: pastor, põe meu nome aí. E vamos marcar a data. Que te parece, hermano? Que te parece, hermano? É uma boa ideia, sim ou não? Por supuesto. Jesus foi batizado. E eu e você devemos ser batizados também. Agora o livro memorial. Já sabem que o livro da vida é onde põe o nome, né? Agora o livro memorial. O que Deus anota no livro memorial? As boas obras. Deus anota ali: toda tentação resistida. Olha isso. Toda tentação resistida. Todo mal vencido. Toda palavra de compaixão. Às vezes a gente não para pensar, mas veja, uma coisa é a gente resistir uma tentação. A outra coisa é vencer esse mal. E isso não é uma obra humana, isso é uma obra divina na vida da gente, quando a gente permite. Mas veja, você já parou a pensar que uma palavra de compaixão Deus anota? Porque as palavras podem ferir, as palavras podem machucar, as palavras podem matar, mas as palavras podem curar, levantar, ressuscitar, motivar e dar para a pessoa um upgrade na vida espiritual dela. Então, toda palavra de compaixão também. E depois, todo ato de sacrifício. Esse ato de sacrifício não é sacrifício tipo de idolatria, não é isso. É ato de sacrifício, muitas vezes, para servir a Deus. Quantas vezes nós temos que fazer um verdadeiro sacrifício para frequentar a igreja, para estudar a Bíblia todo dia, uma luta contra a nossa própria natureza. Nós temos vários desafios. Então, todo ato de sacrifício relacionado à nossa busca, permanência na comunhão, isso é registrado por Deus no livro memorial. Todo sofrimento suportado. Nós todos enfrentamos sofrimentos e devemos suportá-los em oração. Em oração. E assim Deus considera e anota no livro memorial. E tem mais. Palavras de fé. Sabe quando você dirige uma palavra de fé para alguém? Alguém que está abatido, alguém que está desanimado, alguém que está mal, está para baixo, está depressivo, está pensando e até em desistir de tudo. E aí chega alguém com uma palavra de fé, uma palavra de entusiasmo, de ânimo, de força, fortalecimento. Essas palavras também são registradas. Todo ato de amor, os atos de amor. Isso é incrível, né? Quando você ajuda uma pessoa. Sabe que às vezes a gente... Nós somos problemáticos, né? Eu reconheço isso e acho que vocês também reconhecem. Às vezes nós queremos ajudar uma pessoa, mas a gente quer controlar isso. Sabe assim, quando você quer ajudar uma pessoa que precisa, a gente às vezes ajuda e quer fiscalizar se a pessoa está usando bem a ajuda que você deu. Está errado, rapaz. Ajuda e acabou. Ajuda e acabou. É assim que tem que fazer. Então veja, os atos de amor, faça o que tem que fazer e ponto. Ah, mas eu ajudei e ele foi lá e bebeu cachaça. O problema não é teu, não. Ajuda e acabou. Ah, mas eu ajudei a pessoa, mas a pessoa mentiu para mim porque falou que precisava e não precisava. Isso não é seu problema. Quando você faz esse ato de amor, você fez e acabou. Amém, pessoal? Palavras de fé, atos de amor, toda ação de justiça. Olha isso. Toda ação de justiça. Até as lágrimas são registradas. Salmo 56 fala isso. Fala que Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre e diz assim: não estão elas todas inscritas no seu livro? Você já imaginou isso? Não é que Deus recolhe a lágrima literalmente, óbvio que não. Mas a Bíblia está dizendo que Deus considera as nossas lágrimas e Ele sabe a razão pela qual nós estamos derramando as lágrimas. E Deus anota isso no seu livro. Nada passa desapercebido de Deus. E todo sofrimento e tristeza suportados em oração, em dependência de Deus. Veja quanto precisamos disso, melhorar. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar, todos precisamos melhorar. Amém, irmãos?
E Deus quer registrar essas coisas todas no livro memorial. Olha que livro maravilhoso, não é? Mas infelizmente eu tenho que mostrar o outro livro. Eu estou colocando registro dos pecados. Ou o livro da morte, ou o livro dos pecados e tal. O que Deus anota nesse terceiro livro? Toda palavra frívola, toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto. Analisemos bem. Veja que, assim como falamos no livro anterior, as palavras boas, de ânimo, de fortalecimento, são consideradas, as palavras ruins, negativas, também são. Quantas vezes a gente fala uma palavra que fere, mas fere demais. E a gente precisa reconhecer o erro, pedir perdão e recomeçar. E aqueles que ferem pelas costas, falam mal pelas costas, é tão grave quanto. Então, o que Deus registra ali? Essas coisas. E temos que tomar muito cuidado com o tal do pecado secreto. O pecado secreto, por ser secreto, por ninguém ver, às vezes a gente se complica aí. Então nós precisamos botar os joelhos no chão, conversar com Deus, falar: Senhor, me ajuda a andar na tua presença. Porque ser fiel na presença de todo mundo é fácil, mas ser fiel sozinho é mais difícil. Então, todo pecado secreto Deus anota no livro dos pecados, no livro do juízo. Continuamos um pouco mais. Os propósitos e intuitos secretos, do lado negativo, mal. Porque às vezes a pessoa pode fazer uma coisa boa, mas motivado por um sentimento, ou por um planejamento, ou por um intuito maldoso. Maldoso. Então Deus não julga a pessoa por um ato isolado. Deus julga a razão pela qual a pessoa fez aquilo. Tem gente que faz coisa boa por motivos errados. Entendeu? Por motivações erradas. Por exemplo, deixa que eu vou fazer tal coisa em favor de alguém. É bonito. Mas às vezes a motivação que leva a pessoa a fazer isso pode não ser aprovada por Deus. Então, os propósitos e intuitos secretos, toda palavra inconveniente, toda hipocrisia dissimulada, momentos desperdiçados, estou falando espiritualmente, basicamente, mas não só isso, mas basicamente, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o mal. Às vezes, existem situações em que a pessoa, ela provoca uma situação e o outro comete o erro motivado, administrado, provocado por alguém. Entendeu? A pessoa sai de bonzinho e o outro é que fez errado, mas ele ou ela foi quem trabalhou por trás para que isso acontecesse. Então, uma coisa é certa. Deus conhece o nosso coração. E Deus sabe o que nós somos de verdade. E no juízo final, tudo será justo. Nada vai passar perante Deus que não seja visto, observado por Ele. Nós é que somos falhos. A gente olha as pessoas por fora, analisa alguma coisa aqui, uma coisa ali, mas Deus conhece o nosso coração. Quanta coisa, né? Ainda do registro dos pecados. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas. Já aconteceu com você de ouvir uma mensagem e sentir o desejo de se entregar e mudar de vida? E aí você endurece o coração e fala: não, agora não. Você sabe que tem que fazer, mas você diz: não, agora não. É isso aqui. Deus manda uma mensagem, uma advertência, uma admoestação, e a pessoa negligencia. Isso também é registrado lá. Falamos um pouquinho sobre cada um dos 3 livros, mas precisamos falar mais sobre o livro da vida.
E já vou dizer uma coisa antes de continuar aí. Se dependesse de nós mesmos, nenhum de nós seria salvo. Nenhum. Olhem para mim. Se dependesse de nós mesmos, nenhum de nós seríamos salvos. Porque nós somos pecadores e somos maus. Mas sabe por que nós seremos salvos? Pela graça, pelos méritos, pela misericórdia de Deus que continua tocando para que a gente se arrependa, para que a gente mude, para que a gente se entregue, para que a gente se converta, para que a gente possa dar um passo cada dia e ir crescendo e melhorando. É pela graça de Deus. Amém, irmãos? Por isso que a salvação é pela graça. Porque se não fosse, estaríamos todos na desgraça. Mas pela graça de Deus e em nome de Jesus, nós iremos para os céus. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Levanta a mão, levanta a mão. As duas. Ah, se eu fosse um fotógrafo. As duas, eu vou pedir para minha esposa fazer uma gentileza e tirar uma foto. Com as duas mãos levantadas, as duas. Repita comigo, diga assim, eu. Está fraco. Calma. Atenção, de novo, as duas mãos para cima. Eu reconheço que sou pecador. Mas também, eu creio que Jesus é o meu Salvador. Senhor, perdoa-me, purifica-me e leva-me para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. E para finalizar, mais sobre o livro da vida. Dá para enxergar? Está muito pequenininho. Dá, mas eu vou ler. Caso alguém não esteja enxergando direito, eu vou ler, você vai entender. Olha esse texto de Filipenses 4:3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão aonde? Olha só que texto. Uau, que texto. Vejam esse outro. Esse aqui, olha que texto polêmico e poderoso. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse texto está falando da besta. Sabe quem que vai adorar a besta? Quem não tem o nome no livro da vida. Quem tem o nome no livro da vida não adora a besta. Amém? Adora Jesus. Amém? Então, vou ler de novo. Ó. Adoraram-na, esse adoraram-na está falando da besta, de Apocalipse 13. Adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse é um texto bastante importante para a gente analisar. Outro texto, Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Basicamente fala a mesma coisa do verso anterior, dando uma ênfase de que quem não tem o nome no livro da vida está perdido. Agora, olha esse texto. Olha esse texto. Vamos lá. Quem tem o nome do livro da vida, vai para o céu. Amém? E quem não tem o nome no livro da vida, vai para onde? Ali, ó. Quer ver, ó? E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então você vê que o negócio é sério. Vamos ler esse texto juntos? Todo mundo junto? 1, 2, 3, vai. E aquele que não foi achado... Vê que Apocalipse 20, verso 15. Então, é um assunto bastante sério. Agora, esse texto a gente leu no começo. Lembra? E não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, isso é muito importante. Que o nosso nome esteja ali.
E o último texto dessa sequência. E se alguém tirar, olha esse texto. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. E da cidade santa. E das coisas que estão escritas nesse livro. Então, na Bíblia não pode acrescentar nada e não pode tirar nada. Se a pessoa acrescentar, Deus acrescenta os flagelos. Se a pessoa tirar, Deus tira o nome dela do livro da vida. Então, esse desenho nos ajuda a entender a nossa esperança. E por que estamos na igreja. Olha a esperança. Quem é que está no meio? Jesus. Porque Jesus é o nosso Salvador. O que mais? Advogado. Então ele intercede por nós. Ali está o pecador. Ali está o anjo com tudo registrado. E Jesus intercede por nós. Irmãos, quando nós pecadores nos arrependemos dos pecados e nos ajoelhamos, ou a gente fala ajoelhar, porque é a expressão assim mais relacionada à oração, mas tem gente que não pode ajoelhar, ora deitado, ora em pé, ora sentado, ou seja, a questão não, aqui não é a posição, é que a gente fala automaticamente assim, se ajoelhar, porque é uma expressão que tem a ver com a oração. Mas toda vez que a pessoa se arrepende dos seus pecados, e ela vai a Deus em oração e fala, Deus, me perdoa porque eu menti hoje. Me perdoa porque hoje eu falei uma palavra que eu não deveria ter falado. Me perdoa porque hoje eu falei mal de não sei quem. Me perdoa porque hoje eu cometi tal pecado. Você fala o seu erro para Deus e você confessa. E você pede perdão a Deus em nome de Jesus. Sabe o que Jesus faz? Jesus levanta suas mãos e mostra para o Pai e diz assim, meu Pai, perdoa o Luiz, porque eu morri por ele. Ele está arrependido. Então Deus, por causa do sacrifício de Cristo, me perdoa. E então, naquele pecado que eu cometi, mentira, ou qualquer que seja outro pecado, na frente do pecado confessado, quando a gente pede perdão, na frente do pecado que está registrado, Deus escreve assim, perdoado. Você lembra antigamente que a pessoa ia comprar as coisas na venda, no armazém, no supermercado, e tinha um caderninho que anotava as dívidas do seu João, aqui estão as dívidas dele. Até hoje alguns usam um caderninho ainda, ou então no próprio computador. Mas a pessoa tem a dívida, certo? Aí ela pagou, o cara escreve na frente assim, pago, né? Pago. Ele fez uma compra, tinha umas dívidas, e na frente vai lá, pago. É mais ou menos isso. A pessoa comete o pecado, Deus registra os pecados, e quando a pessoa se arrepende, na frente de cada pecado está lá, perdoado e perdoado. Você cometeu milhares de pecados. A questão aqui não é a quantidade de pecados. A questão aqui é a quantidade de arrependimento e de mudança de vida. Ah, mas não pode brincar com as coisas de Deus. Não pode. Mas se cair, vá a Deus em nome de Jesus. Você tem um advogado. É Satanás que diz assim, caiu de novo, você não tem jeito, você não vai mudar nunca, não vai dar certo nunca, desista, abandona tudo, essa igreja não é para você, vida espiritual não é para você. E muitas pessoas acham que não vão conseguir nunca e abandonam tudo. E é isso que o Satanás quer. Não, a gente pode ter nossas falhas, sim, é possível isso. Mas você lembra de uma coisa, enquanto Jesus intercede lá no céu, ainda existe graça, ainda existe misericórdia, ainda existe salvação para cada um de nós. E não tem ninguém aqui essa noite, não tem ninguém aqui na internet, não tem ninguém nessa cidade, não tem ninguém nesse planeta que não tenha chance de ser salvo. Porque Cristo Jesus morreu, ressuscitou, intercede por ela e vai voltar para buscar cada um de nós. Esse desenho nos faz refletir em tudo isso. Lembre-se, o juízo está acontecendo, mas nós temos um advogado maravilhoso. Agora não esqueça de uma coisa, Jesus é advogado em qual das três faces? Peguei vocês, hein? Jesus, ele é o nosso advogado em qual das três fases? Na primeira. E na terceira, ele será o juiz. Então, por isso que nós colocamos assim, hoje Jesus é nosso advogado. No futuro será o nosso juiz. Como advogado hoje,
Ele intercede por nós. Mas como juiz naquele dia, ele vai dar a sentença final. Por isso que a gente prega e insiste no apelo, sabe? Sabe por que a gente insiste no apelo? A gente não ganha dinheiro por fazer apelo. Uma vez alguém falou assim, escuta, você ganha por cabeça? Como assim por cabeça? Se batizar mais, ganha mais? Lógico que não, rapaz. Não é assim que funciona. Se eu fosse ganhar por cabeça, eu até que teria um bom dinheiro já. Não é assim que funciona. Isso não está na Bíblia, não tem nada a ver. Sabe por que a gente prega e insiste nos apelos? É para a salvação das pessoas. É para a salvação. Eu podia pregar aqui e falar assim, ok, esse é o tema, pessoal, boa noite para todo mundo, vai em paz. Podia fazer isso, mas está errado. Quando a gente faz uma pregação e não faz um convite para as pessoas, não é uma pregação, é um discurso, é uma palestra, é uma aula. A mensagem só é um sermão quando você apresenta a mensagem bíblica, faz aplicações para a vida das pessoas e pede uma decisão para as pessoas. E se nós não fizermos o convite, o apelo, se nós não insistirmos, Satanás vai fazer isso. E o apelo de Satanás é terrível. Por isso, quando estudamos a Bíblia, temos que fazer um apelo. Jesus hoje é o nosso advogado. Amanhã, no futuro, depois do milênio, ele vai ser o nosso juiz. Eu quero ler o último verso de hoje para encerrar. O último verso. Vamos para Hebreus 3. Hebreus 3. Versos 7 e 8. Com esse texto a gente finaliza. Hebreus 3, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Repetindo para quem esqueceu. Hebreus 3, 7 e 8. Atenção, pessoal da internet. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Vocês viram que texto maravilhoso esse? Esse texto está claro demais. Aqui fala hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entendeu? Entendeu, irmã? Entendeu, irmão? Entendeu, meu amigo, minha amiga? Nosso convidado, nossa convidada? Eu estou falando assim para vocês tudo isso, mas primeiro é para mim e também para você. Nós estamos no mesmo barco, nós temos o mesmo sonho, temos o mesmo desejo e as mesmas lutas. Então essa noite, eu e você e eu, temos que tomar uma decisão aqui. Olhem para a tela. Está acabando o tempo. Vai alta a noite e vem chegando o dia. O relógio diz, já é a última hora. Vocês acham que esse mundo vai muito longe? Não, não vai. A Bíblia diz, Jesus está às portas. A decisão é assim. Ou o céu, ou o lago de fogo. E por que você não toma a sua decisão? Está me ouvindo bem? Estou falando com você, viu? Não pense que eu estou falando com quem está do teu lado. É com você que eu estou falando. Tome sua decisão. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está aqui dentro.
E Ele está trabalhando na mente e no coração de cada um de nós. E no coração e na mente de cada um Ele fala de forma específica, de forma particular. Minha irmã e meu irmão, você sabe o que tem que fazer, não sabe? Nós sabemos o que temos que fazer. Então tomemos nossa decisão hoje. Não há muito tempo mais. Olha essa imagem. Diz muito, não diz? Em breve, os céus irão se abrir. Nós vamos ouvir os sons das trombetas. Nós vamos levantar a cabeça, olhar para cima. E vamos ver esta cena. Esta cena. Jesus voltando em glória e majestade. Em breve. E nós vamos morar juntos no céu. Para sempre. No novo céu e na nova terra. Olha isso. Esse dia está mais perto do que a gente imagina. Então, por isso, nós temos que aproveitar bem cada dia que Deus nos dá. Cada oportunidade que Deus nos dá. E em breve nós veremos Jesus vindo em glória e majestade. Você não se emociona com isso? Seu coração não bate mais forte? Sabe que às vezes a gente se emociona com coisas tão fúteis e não se emociona com coisas tão profundas, tão importantes quanto estas. Olha essa imagem. Imagina, Sudoeste está ali, né? Sudoeste está aqui, ó. Aí Jesus vai aparecer lá para buscar a senhora. A senhora de blusa branca. Você de blusa azul. A senhora de camisa verde. Você que está assim no banco. Você que passou a mão na boca agora. Você lá atrás com bigodão. Você lá atrás de camisa rosa. Você lá atrás que está bem lá no fundo. Você que é tímido. Você que não é tímido. Você que é adventista. Você que é evangélico. Você que é católico. Você que é espírita. Você que é ex-adventista. Eu e você, você e eu. Jesus voltará para buscar cada um de nós. E nós não podemos terminar esse fim de semana sem dizer isso. Olha essa imagem. Imagina a cidade de Brasília aqui, ou de São Paulo, ou do Rio, ou de Goiânia, ou BH, ou Porto Alegre, ou Santa Catarina, ou as cidades do Nordeste ou do Norte. Imagina Jesus aparecendo nas nuvens dos céus. Ali está o prédio que você mora. Está vendo o seu apartamento ali? Ali está o seu apartamento. Jesus virá para buscar você. Receba essa promessa e essa esperança viva no coração. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Vai ser maravilhoso aquele dia, quando os nossos entes queridos vão sair das sepulturas e vamos reencontrar nossos queridos. A mamãe e o papai, os filhos e os amigos, pessoas queridas que já se foram. Haverá ressurreição naquele dia. E essa cena vai ser incrível. A mamãe reencontrando o seu filhinho que se foi. Ou o filhão. Ou a filhona. A filha, o filho, o pai, a mãe, o tio, a tia, o vovô, a vovó, né? Olha essa imagem. Sim, Jesus virá em breve. Tomemos a nossa decisão. Continua aí, Bruno, continua. Vamos falar com os internautas agora, você e eu. Vamos fazer o apelo nós dois. Me dá um chega mais perto aqui nessa câmera. Atenção, irmãos, eu vou falar com a câmera, mas eu estou falando com vocês também, só que eu tenho que olhar para lá, tá bom? Me dá um chega mais perto aí, por favor. Já chegou?
Você já chegou? Eu não sei se chegou, não consigo saber, mas lá vai. Você está assistindo essa transmissão agora. Essa mensagem foi para você também. Eu estou falando para alguém que está afastado dos caminhos de Deus. Alguém que está distante da igreja. Alguém que está ferido, ferida. Alguém que não quer saber mais de frequentar a igreja. E você está assistindo hoje essa mensagem, né? Acha que foi por acaso? Não, não foi. Foi Deus quem colocou você aqui. Foi Deus quem preparou esse momento aqui para você. Hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você começar uma vida nova. Hoje é o dia de você se entregar completamente. Hoje é o dia de você abrir o coração. Hoje é o dia de você deixar o preconceito de lado. Hoje é o dia de você deixar de lado tudo aquilo que até agora só atrapalhou você. Venha agora, chega mais perto, pegue a Bíblia, estude a Bíblia, venha para a igreja adventista. Se você mora em Brasília, vem para o sudoeste. Se você mora em outro lugar do Brasil, procure uma igreja aí na sua cidade. Se você está assistindo em outro país, procure uma igreja aí no seu país. Estude a Bíblia, se prepare, entregue sua vida a Jesus, se batize, abandone o cigarro, abandone a bebida, abandone a droga, abandone essa vida de vícios e comece uma vida nova a partir de agora. Ah, você pode pensar, mas e se eu não conseguir ficar firme na fé? Não, se você cair, você levanta de novo. E se você tropeçar, segura na mão de Jesus e não desista. Não desista. Eu sei que a vida não é fácil. Eu sei que o dia a dia apresentam tropeços diante de nós. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então hoje é o dia de tomar uma decisão. O pastor Renan me disse que está aparecendo um QR Code na tela. Tem um QR Code na tela. Você aponta o celular para o QR Code. Está aí o QR Code. Aponta o celular. E aí você tem a sua decisão. Aí você tem como tomar a sua decisão e fazer contato conosco. E aqui nesse canal você pode escrever aqui embaixo dizendo: eu aceito voltar, eu aceito Jesus, eu aceito me batizar, eu aceito recomeçar, eu aceito. Escreva aqui dizendo: eu aceito. Agora é hora de você tomar essa decisão. Jesus está chamando você para essa decisão agora mesmo. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Hoje Cristo chama você. E se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Abra o coração, Ele vai entrar e vai mudar sua vida para sempre. Amém. É isso. Esse é o chamado de Deus. Quantos de nós deseja hoje tomar uma decisão de reconsagrar a vida e o desejo de se preparar para o céu? Você gostaria de fazer isso? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu preciso muito. Você precisa também? Então levante a mão mais alto. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui que gostaria que eu orasse por você para um dia você se batizar? Quem gostaria? Levanta a mão. Fica em pé, fica em pé. Não tenha vergonha, não tenha medo. Levante-se em nome de Jesus. Olha que lindo isso. Que lindo isso. Uau, pastor Renan, vem para cá, pastor. Vem para cá, pastor Renan. E eu sei que tem mais alguns que estão sentados ainda, mas vão levantar. Isso, levanta. Crianças, adolescentes, jovens, ex-adventistas, ex-assembleano, ex-pentecostal, ex-não sei o que. Não importa, deixa tudo para trás e começa de novo hoje. Começa de novo hoje. Pastor Renan, por favor, venha, pastor Renan. Pastor Renan, olha aqui, pastor Renan. Tem mais ovelhas, pastor. Mais ovelhas. Mais ovelhas. Eu sou uma dessas ovelhas. Você também é. Amém. Cadê os amigos deles? Os amigos desses que estão em pé. Levantem-se ao lado deles. Dá um abraço e dá os parabéns. Dá os parabéns, dá os parabéns. Pela decisão que a pessoa está tomando. Dá os parabéns a essa pessoa. Isso, dê um abraço e dá os parabéns a ela, a ele, por essa decisão incrível que está tomando.
E você que está aqui ou que está em casa, tem o QR Code na tela. É só você pegar o celular, né, pastor Renan? Aponta a câmera ali e já está. E já está. E registra a sua decisão. Não senta ainda não. Os que se levantaram, continuem em pé. Continuem em pé, continuem em pé. Não senta ainda não, fica em pé. Esse é o momento do chega mais perto. E eu queria convidar você para vir aqui à frente com seu amigo. Você que está em pé com o seu amigo, com a sua amiga, o seu parente, o seu convidado, vem aqui à frente com ele, vem aqui à frente. Sobe o som, maestro, sobe o som, maestro. Uma salva de palmas para eles. Uma salva de palmas para eles. Por essa decisão tão linda, tão incrível. E eu estou feliz com as crianças que estão aqui, né, pastor? As crianças estão de parabéns. E os jovens, e os adultos, e as famílias, e os casais. Tá linda essa cena, linda demais essa cena. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Amém. Olha só que noite incrível. E você que está vendo a gente pelas redes sociais, tome a sua decisão, aí está o QR Code na tela. Mande a sua mensagem, registra a sua decisão, registra a sua decisão. E nós vamos orar por você. Deus seja louvado. Amém. Vou convidar aqui a cantora Eli Tavares. Por favor. O hino que ela vai cantar é um dos hinos mais bonitos. Você vai ver e vai ouvir. Antes que ela cante, tem mais alguém que está sentado aí e precisa tomar essa decisão e está pensando, está assim, será que eu devo me levantar? Será que eu não devo? Sim, você deve. Você deve. Mas é sério esse negócio? É sério. É uma decisão que vai preparar você para o céu. Será que tem mais alguém? Talvez tenha. E se tiver, levante-se. Não vá para casa sem tomar sua decisão. Se você for para casa sem tomar sua decisão, você vai voltar triste para casa. Então não faça isso. Decida agora. Tome a decisão agora. Enquanto a Eli canta, se você quiser tomar essa decisão, levante-se e venha aqui à frente. Levante-se em nome do Senhor e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Está bem?